Oi, pessoal, tudo bem? Então vamos começar uma aula falando de movimento no plano espiritual e movimento no universo, né? Como é que funciona isso? Mas primeiramente quero pedir a presença do Mestre Jesus e a autorização do nosso Mestre Jesus para o que a gente vai falar aqui, tá? Então eu peço nesse momento uma autorização ao nosso Mestre Jesus para fazermos um trabalho em prol da ciência associado à explicação espiritual, né? Que o nosso foco é ser feliz e encontrarmos com o nosso Pai, Deus, Pai Todo-Poderoso, a inteligência suprema, causa de todas as coisas. E vamos utilizar a ciência como ferramenta para alcançar o nosso Pai, tá? E segurando na mão de Jesus, é claro. Mas vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de mostrar uma foto do tema dessa aula, que é Navegando pelo Universo, né? Então eu achei tão bonita essa foto para você ter uma semana aí maravilhosa e de grandes conquistas, né? Deixa eu puxar um pouquinho para cá meu vídeo. Então vamos lá. Dê uma olhada aqui, ó. Primeiramente eu gostaria de mostrar aqui uma cena, a cena de um desencarnante, né? Tá? Veja bem que eu quero mostrar o seguinte, claro, esse espírito vai sofrer um deslocamento, ele vai para a região onde tem afinidade e tal, mas você vê aqui um facho de luz representando a influência eletromagnética dos amigos espirituais, tá? Nós estamos sempre amparados, tá? Pela espiritualidade, sob o comando do nosso Mestre Jesus, e por hierarquia, é claro, sob as ordens do nosso Pai Celestial. Mas aqui eu quero que você entenda, nesse feixe, nesse cone de luz que você está vendo aqui, o campo eletromagnético do pensamento dos amigos espirituais, ajudando esse desencarnado a encontrar o seu lugar no espaço. Tá? E é sobre isso que eu vou falar agora. O conceito físico-matemático é esse daqui, ó. Veja bem. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Deem aqui uma olhada. Peraí, deixa eu posicionar melhor. Olha, velocidade, isso aqui é velocidade. Velocidade é variação do campo elétrico dividido pela variação do campo magnético, tá? O campo elétrico final menos campo elétrico inicial, campo magnético final menos campo magnético inicial. Campo magnético final menos campo magnético inicial. Como é que a gente entende essa fórmula? Gostaria hoje que você entendesse campo magnético como o alinhamento, né? Alinhamento, porque assim, como é que gera campo magnético? Vamos estudar sobre como gerar o campo magnético. O campo magnético é gerado pelo alinhamento, né, de partículas polares ou moléculas polares. O que é polar? Você tem um lado é carga positiva, do outro lado carga negativa. E esse alinhamento é que cria o campo magnético. No caso, um ímã, né, a gente sabe como funciona. Ou, né, campo magnético é gerado por movimento de carga. Então, corrente elétrica num fio gera campo magnético em volta desse fio. Muito bem. O que eu quero que você entenda aqui, espiritualmente falando, é que o campo magnético ele está atrelado à matéria, à coagulação material. O planeta Terra tem campo magnético, o corpo humano tem campo magnético, um ser vivo, né, num corpo material tem campo magnético. E o campo elétrico ele é gerado por imagina um ponto no espaço, esse ponto gera campo elétrico. Então, eu penso no campo elétrico assim, fisicamente falando, você tem uma carga elétrica e essa carga, ela infinitesimal, é uma coisa muito pequena, né? Essa carga gera campo elétrico.
Tá? Então, basicamente, nós podemos pensar no campo elétrico como num campo de inteligência, vamos dizer assim. Porque um espírito puro, onde que não existe, ele está totalmente desmaterializado, ele tem influência sobre nós, tá? Ele influencia nossas vidas nos projetos cósmicos. Por exemplo, os engenheiros siderais, eles modificam a matéria da maneira que eles quiserem. Não é verdade? Por isso que a física tem que se caminhar para a espiritualidade. Porque os físicos vão perceber que num outro planeta as leis de gravitação funcionam de maneira diferente. Né? Não é a mesma que aqui. Em cada lugar do espaço você tem uma relação espaço-tempo diferente, a matéria é diferente, não que as leis da física sejam diferentes, mas o equacionamento matemático muda, né? Tá? Então, o campo elétrico como campo de influência da inteligência e campo magnético como a influência da matéria. Muito bem. Agora vamos ver o seguinte, como é que eu crio esse campo magnético? Ó, dá uma olhadinha aqui. Olha aqui. Nós temos aqui, ó, uma partícula elementar polarizada. Então eu tenho uma carga positiva, uma carga negativa. Pra você ter uma ideia, por exemplo, a molécula da água ela é uma molécula polar. Tá? Aqui nós temos um ímã que é um metal ferro-carbono, uma liga ferro-carbono. O que eu vou fazer? Eu vou passar corrente elétrica em torno desse material ferro-carbono e essa corrente elétrica passando por esse fio enrolado em torno do ímã é chamado de solenoide. Tá? Solenoide. O que acontece então? Criaremos um campo externo, um campo magnético. Como vai ter o alinhamento, está vendo o alinhamento das partículas? Você criou o magnetismo. Então, desse lado é o polo norte e desse lado é o polo sul. Tá? Por exemplo. Né? Ao sofrer um aquecimento, ela perde a propriedade magnética. Esse ímã perde a propriedade magnética, porque você aqueceu. Olha que interessante. Mas se volta para a temperatura ambiente normal, ele volta com as propriedades magnéticas novamente. Aí eu fiquei pensando, tá bom, o deslocamento de um espírito, tá? Deslocamento do espírito aqui, ó. Deslocamento do espírito. E aí eu pensei no deslocamento de uma nave, tá? Vamos pensar no deslocamento de uma nave. Vou até mostrar aqui uma navezinha que eu tenho. Olha só. Dá uma olhada nessa nave. Beleza. Vamos pensar o seguinte, ó. Se essa nave sofrer um superaquecimento externo, você torna o campo magnético, vou até mostrar a fórmula aqui, ó. Você cria um campo magnético quase que nulo, certo? O campo magnético torna-se nulo. O que acontece com a velocidade se o denominador vai tendendo a zero? Lembramos que superaquecimento faz com que o campo magnético tenda a zero, certo? E aí você tem velocidade, movimento. Quando esse campo, olha agora aqui, ó, repare. Quando esse campo magnético tende a zero, o que a nave faz? Ela sobe. O que acontece, para você ter uma ideia, o campo elétrico gerado pelo planeta Terra é da ordem de 120 volts por metro aqui na superfície terrestre. Quando você sobe na camada atmosférica, para você ter uma ideia, 120, vai gravando o que eu estou falando. Quando chega aqui nos 30 quilômetros, o potencial cai para 3 centésimos por metro. Quer dizer, o campo elétrico gerado pela Terra ele vai diminuindo. Quando você cai no vácuo, que é o espaço, esse campo elétrico tende ao infinito.
ele fica muito intenso. Aí eu comecei a pensar, puxa vida, como é que essa nave se desloca? Olha, a nave está pousada aqui, na superfície da Terra. Aí ele gera um superaquecimento pelas ogivas nucleares. O que acontece? Torna o campo magnético nulo. A velocidade fica muito grande. Aí ele afasta-se da superfície terrestre. Quando chega perto do espaço, lá chegou a 120 km de altitude, o negócio some no espaço. Como é que você explica uma movimentação de espíritos de um planeta para outro? Jesus, ele coordena não só o planeta Terra, ele é responsável por milhões de planetas. Nós espíritas sabemos que Jesus é um espírito puro, que está lá comandando milhões de galáxias. Como é que ele vai? Ele se desloca instantaneamente. E se você faz uma oração e pede para Jesus te ajudar, instantaneamente ele está aqui te ajudando. Se ele está lá na constelação de Órion, instantaneamente ele te ajuda aqui. E como é que você explica isso? Pela dilatação do campo elétrico em relação ao campo magnético. Jesus é um espírito desmaterializado. Ele não está ligado na matéria que nem a gente. Nós somos espíritos atrasados ainda, encarnados aqui. É verdade? Então, turma, é isso aí. Acho que estamos chegando ao fim, tá? Então é para você refletir sobre o que nós estamos comentando, tá bom? E vamos agradecer a Jesus, então, a sua presença e todas as suas bênçãos sobre nós que estamos aqui, fazendo um trabalho associando a ciência à espiritualidade. E cujo objetivo nosso é a felicidade, tá bom? Então, um grande abraço, um grande beijo, tenha uma ótima semana e Deus nos abençoe. Amém. Até a próxima.